Graça e paz a todos os irmãos. Abram a Bíblia de vocês em Números, no capítulo 22. Números, capítulo 22. Números, capítulo 22. Vamos ver o que encantamentos e maldições podem fazer contra nós. Amém? Números 22 fala sobre isso, irmãos. Sobre encantamento. É uma palavra que vai dar a vocês o entendimento do efeito de uma macumbaria, do efeito de uma feitiçaria, de um encantamento, de uma palavra mandada. Seja o que for. Seja o que for, qual for o mal que se levantar contra você, você vai aprender hoje qual é a doutrina de Deus em relação a isso. Amém? Porque tem muita gente que tem medo de macumba, de feitiço. Fulano falou isso, fulano falou aquilo, a amante fez um trabalho e o concorrente jogou pó de não sei de que na porta do meu comércio. E eu senti que os fregueses começaram a sumir e a coisa está ficando difícil. Então vamos aprender logo de uma vez por todas o que pode acontecer e o que não pode acontecer, para você não ficar se envolvendo com superstições que não tem relevância nenhuma. Nós temos que aprender o que Deus tem para nós de fato, de verdade, para nós não ficarmos caindo em conversa tola. Amém? Nós temos que tomar posse, irmão, da palavra de Deus, e pronto, e acabou. Não permita que não tem se, já está dito. Não tem como uma pessoa que está em Cristo Jesus ser vítima de maldição, a não ser que ela permita isso por uma fé vacilante. Amém? Curva a sua cabeça, coloca a mão mais uma vez em cima desse capítulo 22. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos ter a certeza da proteção do Senhor contra todo o mal, porque também, Senhor, reconhecemos que existem forças do mal poderosas, mas maior é o nosso Deus, maior é o Senhor, maior é o Cristo Salvador, aquele que é a salvação, aquele que é a vida, aquele que é a verdade, aquele que é soberano, que o Senhor disse na tua palavra: todo joelho se dobrará. O Senhor disse na tua palavra: Jesus Cristo é o Senhor, ontem, hoje e será eternamente. Então não há, Senhor Deus, nenhuma força no céu, na terra e debaixo da terra que possa ser usada contra os que creem em Jesus. Eu faço essa oração antecipadamente, Pai, e confesso: Cristo é poderoso e é o nosso protetor. Não há força que possa nos derrubar quando estamos em Cristo, quando não nos afastamos do Senhor Jesus, quando o buscamos de todo o coração.
quando o nosso coração está voltado para Ele, apesar das nossas falhas, dos nossos defeitos, estaremos sempre quebrantados diante do Senhor, buscando, meu Deus, a misericórdia, buscando o perdão, buscando o livramento, buscando a proteção, porque o Senhor, meu Deus, é o verdadeiro Deus. O Senhor é o soberano. O Senhor é digno de honra, de glória. Não há outro igual a Ti, ó Pai. Não há outro igual a Ti. Cubra essa igreja, cubra esse grupo que se reúne aqui para louvá-lo. Nos proteja contra toda investida do mal, dos inimigos visíveis e invisíveis, meu Deus. Todo principado, potestade, domínio, poder, qualquer influência no céu, na terra e debaixo da terra, qualquer tipo de mal que se levantar, maldições por palavra, maldições por encantamentos, eu sei que o Senhor é poderoso para anular todas essas coisas. Então venha por nós, coloque os seus anjos a nosso redor. O diabo, a palavra diz que ele é como um leão. A palavra diz, meu Deus, que ele é como uma serpente enganadora. Mas este inimigo seja amarrado em nome de Jesus. Esse inimigo que vem com propostas para as nossas mentes, para os nossos corações, ele seja detido, amordaçado, ele não fale, meu Deus, de uma forma que possa nos dominar, mas estejamos sempre iluminados pelo Teu Espírito, estejamos sempre atentos, meu Deus, vigilantes. Aqueles que caíram, o Senhor perdoe o pecado, mediante a confissão dessa pessoa, mediante, meu Deus, o reconhecimento e reprovação do pecado. Essa pessoa confessa diante do Senhor, e a palavra diz que o Senhor é fiel para perdoar, e o sangue de Cristo, Ele nos purifica de toda iniquidade. Então que assim seja, haja purificação na nossa igreja, no nosso coração, haja purificação nas nossas mentes. Satanás não encontre, meu Pai, uma brecha para que ele possa dominar. Eu te peço e te agradeço. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, todos digam amém. Irmãos, o povo de Deus atravessa o Mar Vermelho e entra na terra prometida. Amém? O povo de Deus entra na terra da promessa. E o que acontece? O povo de Deus começa a vencer. Todos os inimigos que o povo de Deus estava enfrentando, o povo de Deus estava vencendo. Amém? E a palavra diz que um rei chamado Balaque, ele se levanta com medo do povo de Deus, mas ao mesmo tempo ele vendo que o exército de Israel era muito numeroso, porque o povo se multiplicou muito, se tornou um povo muito forte, mas a força não estava na quantidade. A força do povo de Deus estava na proteção de Deus. Digam glória a Deus. A nossa força, irmãos, ela vem da proteção de Deus. E isso faz com que os inimigos se levantem. As pessoas vão ver você vencendo. As pessoas vão ver você superando dificuldade. As pessoas vão ver você conquistando felicidade. Diga glória a Deus. Mas sempre vai alguém ficar contrariado com seu sucesso. E o povo de Deus estava indo. Glória a Deus. O povo de Deus estava superando exércitos poderosos. O povo de Deus vinha e vencia. Balaque olha aquilo e pensa, eles vão chegar a mim. Só que ele, na verdade, igreja, antecipou um mal que, na verdade, Deus já tinha dito para não mexer com os moabitas. Por quê, pastor? Porque os moabitas eram da descendência de Ló. Ou seja,
era um povo amigo, era um povo considerado. E Balaque era moabita. Então, na verdade, Israel não ia atacar Moabe. Já estava dito. Mas o outro, por ser ignorante, o outro por ser afastado, o outro por ter abandonado a fé de Ló, que era a mesma fé de Abraão, glória a Deus, desconhecia os fatos. E Balaque, ele com medo de Israel, achando que Israel iria destruí-lo, amém? Ele, não podendo guerrear, porque ele não tinha exército, o que ele faz? Eu vou arrumar um encantador para amaldiçoar o povo de Deus. Vocês estão entendendo? Amém? Pastor, onde que eu entro nessa história? É quando você acha que alguém pode fazer um trabalho para destruir a sua vida em qualquer área. A pessoa não vai fazer uma guerra direta com você. Essa guerra vai ser uma guerra invisível. Essa guerra de demônios, irmãos, ela é invisível. Essa guerra de encantamentos, ela é invisível. Vão ser usados espíritos maus para influenciar na sua vida e nos acontecimentos da sua vida. Vai destruir casamento, vai fechar comércio, vai colocar doença. Amém? Balaque estava nesse pensamento. Eu vou arrumar um profeta para amaldiçoar o povo de Deus. Eu vou arrumar um macumbeiro, um feiticeiro, ou alguém falou contra mim, pastor, eu senti que o fulano colocou um olho ruim em mim, e você treme na base. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha o que a palavra diz. Depois, versículo 22, depois das vitórias, partiram os filhos de Israel e acamparam nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante deste povo. Amém? Moabe era a cidade, o lugar, porque era muito, ou seja, o povo de Deus era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel, ou seja, eles estavam com medo, igreja. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas. Amém? Então eles viram que não dava para guerrear na força militar. Balaque era moabita, eu repito, irmãos, descendente de Ló. Ló era adepto da fé de Abraão, que era servo de quem? Só para vocês entenderem, era uma nação afastada do Senhor. A pessoa, ela se afasta de Deus, se afasta da verdade, ela cai aonde? Ela cai na mentira. Glória a Deus. Ela se confunde. A igreja de Jesus Cristo está nessa posição aqui. Nós estamos vendo muito feitiço dentro da igreja. Por quê, pastor? Porque se afastaram da verdade. A nação que era procedente da palavra do Senhor, a nação que era procedente de Abraão, porque Ló era sobrinho de Abraão, os moabitas eram descendência de Ló, os midianitas eram descendentes de Abraão. Glória a Deus. Estavam com medo do povo de quem? Do povo de Deus. Quando na verdade eles eram, por descendência, irmãos, eles eram do povo de Deus. Mas o que acontece, pastor? A pessoa se afasta da verdade de Deus, ela começa a se confundir. Como que eu vou me proteger?
Eles sabiam que tinha uma força superior. Eles sabiam que eles tinham que depender de um poder sobrenatural para defendê-los. Mas eles estavam se confundindo e adorando a outros deuses. Pastor, isso está acontecendo na igreja hoje? Está. Tem muita gente praticando uma fé confusa. Tem muita gente distante da verdade. Tem muita gente que fala de Deus, mas não depende exclusivamente de Deus, não depende exclusivamente da fé, do Cristo vivo, do Cristo do Evangelho. Glória a Deus. Mas o que estava acontecendo aqui era um afastamento. Eles abandonaram a religião de Ló, eles mergulharam na idolatria, eles estavam odiando o povo de Deus, o povo de Abraão. Amém? E eles se iludiram, irmãos. Quando a pessoa se afasta da verdade, ela entra em confusão. Aí você vê acreditando em encantamento, o pastor usando encantamento dentro da igreja, distribuindo uma opção de amuleto, substituindo a verdadeira proteção, que é Jesus, por qualquer tipo de coisa. Substitui o protetor, irmão. Substitui o protetor por uma chave. Substitui o protetor por um encanto. São 7 dias disso, não sei, 21 dias daquilo, 40 dias daquilo, e mais não sei o que. Mas a verdadeira fé em Cristo, nós estamos abrindo mão. O evangelho da salvação, nós estamos abrindo mão. Eu entro no movimento religioso, pastor, lá tem amizade, lá tem isso, doutor fulano, doutor Beltrano, não sei mais quem, minhas amigas, meus amigos empresários, todo mundo vai naquela igreja. Eu gosto muito de ir lá por causa disso, mas você não está firme na rocha. O que garante um cristão é a fé dele em Cristo. O que garante um homem de Deus, o que garantia o povo de Deus, era a fé em Deus. A vitória contra os inimigos era procedente do Senhor, era procedente de uma comunhão, era procedente de uma dependência. Eu não estou dizendo que eu vou fazer tudo certo. Eu vou errar, como o pastor Luiz Fernando erra muito. Mas eu dependo de quem? Eu dependo de Deus. Eu não posso abandonar meu Deus, irmãos. Cuidado para a religião não fazer vocês se afastarem do Senhor com as mentiras, com as falsas profecias, com as doutrinas de demônios. As pessoas se confundem muito, e esse povo aqui estava confuso. Amém? Os moabitas e os midianitas. Balaque, ele era moabita. Balaão, depois que foi chamado para ser o amaldiçoador, era edomita, descendente de Esaú. Ou seja, todo mundo veio da mesma raiz da fé. Todo mundo veio da raiz de Sem. Mas o que acontece? Pela pessoa não se firmar na doutrina, ela começa a aceitar outros deuses na sua vida. Nós temos que parar com isso. Aí você vai para a igreja da adivinhação, você vai para a igreja da revelação, você vai para a igreja da prosperidade, você adora apóstolo, você adora pastor fulano de tal, porque ele é uma pessoa muito conhecida, mas você não se apega com quem? Você não se apega com Deus. Aí você começa a se confundir, Balaque se confundiu. Balaque, ele desertou da verdadeira fé. Balaque, ele não procurou as raízes religiosas verdadeiras dele, para que ele pudesse firmar uma fé verdadeira. Por quê? Porque ele se afastou de Deus, porque ele se afastou da verdade. Irmãos, não adianta vocês estarem dentro da igreja ouvindo qualquer coisa, não. Não adianta vocês ficarem indo atrás do movimento. Não adianta idolatria. Só existe um Deus, só existe um Senhor e um Salvador, que é Jesus Cristo. E o poder de Deus age pelo Espírito Santo. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E são invisíveis. Ele sabia que ele tinha que procurar uma força superior. Israel derrotou Amaleque, Israel derrotou o rei de Arade, Israel derrotou os amorreus, Israel derrotou o exército de Og, o rei de Bassã e Sion. Amém? Israel foi derrotando um por um.
Mas agora o inimigo era outro. O inimigo não era mais físico, o inimigo era invisível. São esses inimigos que muitas vezes eles estão entrando na vida das pessoas e as pessoas não sabem que eles estão agindo. Por quê, pastor? Porque elas estão descobertas, porque elas estão desprotegidas. Israel estava enfrentando um inimigo que ele não estava vendo, um inimigo que estava por cima das montanhas observando a eles, um inimigo que estava trabalhando com palavras, com encantamentos, com feitiços. Glória a Deus. Mas esse inimigo era o quê, pastor? Invisível. Maldições. Balaque invocou forças do maligno. Balaque queria que Israel fosse amaldiçoado, para que ele pudesse derrotar Israel. Ele queria enfraquecer Israel com as maldições e depois avançar e vencer Israel. O que ele via impossibilidade. Então ele procurou as forças do diabo. Ele procurou as forças do diabo, igreja. Ao invés dele procurar se inteirar, ao invés dele procurar a verdade, a pessoa quer lutar com as forças do diabo. Porque se você não está lutando com as forças de Deus, com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo, com a fé em Jesus Cristo, você está lutando com a força de quem? Do diabo. Quem não é de Deus é do diabo. Se eu estou agindo fora da verdade, eu estou agindo com o pai da mentira. Ah, mas eu não sabia. Paga pela ignorância. Mas era para saber. Ah, eu me afastei da verdade. Eu acreditei na adivinhação. Eu acreditei no prognóstico. Eu acreditei porque o pastor falou do meu futuro. Mas foi uma maldição, porque Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Ele queria derrotar Israel pelas maldições. Amém? Ele chama os midianitas, pessoal de Midian, descendente de Abraão, para amaldiçoar. É isso que vocês têm que entender. Desvia da verdade. São pessoas que estão desviando da verdade. O apóstolo Paulo, ele advertiu aos Efésios. Ele disse, olha, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados, demônios, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. Amém? Mas nós temos o Espírito, nós temos o Espírito Santo, irmãos. Nós temos a armadura de Deus, nós temos Jesus Cristo. O que Jesus Cristo diz? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu não posso buscar outros deuses, eu não posso buscar outros espíritos. O espírito da igreja é o Espírito Santo. Eu não posso buscar feitiçaria, eu não posso buscar bruxaria. Ah, Deus vai separar. Eu vou orar a Deus para separar. Deus não faz isso. Eu vou orar a Deus para poder ficar doente. Deus não faz isso. Deus não amaldiçoa. Ele só o quê? Abençoa. Ele só abençoa. Desde que a pessoa seja justificada, irmãos, ela não pode ser amaldiçoada. Desde que a pessoa esteja protegida pela fé em Cristo, ela não pode ser amaldiçoada. É isso que vocês têm que aprender. Por que Balaque não podia amaldiçoar o povo de Deus? Porque o povo de Deus estava abençoado. Abençoado por quem? Pelo próprio Deus. Se nós estivermos em Cristo, nós estamos justificados. Nós estamos justificados. Não há condenação para os que estão o quê? Romanos 8. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Eu estou abençoado, pastor, eu estou sendo vítima de bruxaria, de feitiçaria. Só se a sua fé derreteu, irmão. Quando uma pessoa chega aqui dizendo, falaram que foi bruxaria, foi feitiçaria. Espera aí, você acredita em Jesus? Você confessou Cristo como seu Salvador? Eu não batizei. Não estou perguntando se você batizou. Batismo é outra história. Eu estou perguntando se você confessou Jesus e recebeu Jesus como seu Salvador, de todo o seu coração. Então você não pode ser amaldiçoado. Tem pecado, irmão, em aberto? Tem? Confessa. Fecha a guarda. Fecha a guarda.
Pequei, pastor. Não tem problema. Arrepende-se e confesse, para fechar a porta para o diabo. Ele não pode entrar. Ele não pode entrar. Paulo disse, olha, tem principado, potestade, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha o quê? A minha igreja. Não tem como, irmãos. Ah, pastor, a mulher esfriou. Ah, pastor, meu marido esfriou. Ah, pastor, está tendo muita violência, o homem está muito violento. Talvez está faltando um pouquinho de vergonha. Amém? Mas se você tem fé em Deus, se você está em Cristo Jesus, você tem direção. Você tem direção. Você tem o poder de Deus na sua vida. Eu jamais posso usar bruxaria. Por quê, pastor? Porque vai ser influência de espíritos maus. E isso desagrada quem? É como se eu estivesse idolatrando. Amém? Quando Saul procurou a médium de Endor, ali foi a sentença de morte dele. Porque mostrou que ele estava completamente dividido, ou melhor, ele estava do outro lado. E ele invocou o espírito de Samuel. Amém? E o pior de tudo, irmãos, que veio o espírito e falou com ele como se fosse o próprio Samuel. É assim que acontece na mediunidade. Isso é bíblico. Pastor, mas você está falando de quê? Eu estou falando porque isso está aqui, ó. Eu não estou falando sem base. Eu estou falando porque está o quê? Está escrito, meus irmãos. Está escrito. Isso não é perseguição. Isso não é divergência. Isso é doutrina. Doutrina do cristianismo. Não adianta você querer dizer que falar com os espíritos de mortos é legal, porque não é. Para o cristão, não. Pode ser adotado por outra doutrina. Não misture Jesus Cristo nisso, não. Glória a Deus. Porque o próprio Jesus Cristo, na parábola do rico e do mendigo, quando o rico pede para descer, para falar com os irmãos dele, o que o pai Abraão fala? Negativo. Eles têm lá os seus mestres, ele tem os profetas, que eles os ouçam. Que eles ouçam a palavra. Não tem como voltar, porque não tem negócio de voltar para falar. É bíblico. Aí por que as pessoas vão querer adotar a doutrina? Uma doutrina falsa é misturar. Ah, não, pastor, eu estou na igreja, mas eu vou lá porque eu acho. Quando você fala eu acho, é porque você não tem certeza. Nós temos que ter definição. Se eu sou convidado para pregar numa igreja que tem uma doutrina contrária da que eu prego aqui, o que eu faço? Eu não vou. Eu não vou para quê? Para criar conflito? Eu não vou. Porque eu vou falar coisas que eles não vão o quê? Eles não vão aceitar. Você tem que ter convicção, irmão. O que estava acontecendo com Balaque aqui e com o próprio Balaão é a falta de convicção. Alguns dizem que Balaão era um adivinhador, outros dizem que ele era um profeta. Pedro chamou ele de profeta. Mas aí o problema dele era o quê? Dinheiro. Por causa do dinheiro, quantos se afastam da verdade? Quantos pastores se afastam da verdade por causa do dinheiro? 99%. 99%. É uma natazinha que vive hoje sem segundas intenções. Que vive sem essa cobiça. Digam glória a Deus. A pedra que sustenta a igreja, a rocha eterna, é Jesus Cristo. A igreja, ela subsiste, os membros da igreja subsistem em Cristo Jesus. Pode levantar o inferno, pode levantar o terreiro, pode levantar o que for. Pode se levantar a amante, pode se levantar o amante, pode se levantar o macumbeiro, o feiticeiro, o que for contra você. Se você for cristão, você não vai cair. Diga glória a Deus. Você não vai cair.
O inimigo não vai conseguir prevalecer contra você, por quê? Porque você está em Cristo. A igreja, ela subsiste em Cristo. Jesus que sustenta a igreja. Pedro confessou na hora: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu tenho que repetir a confissão de Pedro: Jesus é o Senhor, Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados. Olha eu anulando a maldição. Quando eu confesso isso, eu anulo as forças do diabo. Eu anulo. Ah não, pastor, será que é tão simples assim? Depende da sua o quê? Depende da sua fé. Depende da sua convicção. Porque fé é convicção. Fé não é uma repetição de palavra. Fé é quando eu estou convencido, certeza das coisas que não o quê? Eu não estou vendo. Eu também não estou vendo a macumba. Eu também não estou vendo o demônio me cercando. Eu não estou vendo ele tentando me esfriar. Mas eu tenho certeza que Jesus tem poder para anular. Diga glória a Deus. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que Jesus, ele tira as maldições. E Jesus era e é a mensagem, irmãos. Jesus é a mensagem dos apóstolos. Vocês não precisam ter medo de macumbaria, de feitiçaria, de nada. De nada. Ah, pastor, fizeram isso, fizeram aquilo, fulano é isso, passou lá na porta de casa, olhou para mim, eu fiquei tonto. É assim. Ah, eu vi, pastor, quando eu fui ver na porta de casa, quando eu saí de manhã, tinha um pó rosa, um pó vermelho. Eu falei: irmão, será que é o quê? Não é nada não. Você tem que se firmar na fé em Jesus Cristo, irmão. Não fique envolvido com isso não. Aí você entra na igreja, sabe o que os pastores fazem? Isso é feitiçaria. Ah, sabe o que é isso, irmão? Isso é macumbaria. Pode até ser, se você não estiver firme com Jesus. Pode ser, não estou dizendo que é também não. Pode ser. Se você não estiver firme com Jesus, aí se ele sentar com você e souber que existe um conflito seu com uma pessoa, que essa pessoa é ligada a essas forças ocultas, aí você pode, e você não está firme, você não está vindo à igreja, você não está firme na palavra, você não está firme na congregação, aí você pode realmente estar sendo vítima. Mas quando você está convicto, quando você está em dia com Jesus, quando você está com a sua adoração em dia, quando você está com o seu louvor em dia, quando você está com a sua confissão em dia, a sua oração de dependência, eu quero ver. Senão o que nós estamos fazendo aqui é uma fantasia. Senão tudo que for feito aqui é brincadeira. E eu não estou aqui para brincar de igreja. Eu não brinco de igreja. Pelo contrário, eu dependo dessa palavra, eu dependo desse Cristo, eu creio que esse Cristo me protege, eu creio que esse Cristo é o único que pode me salvar, lavar os meus pecados, eu creio nisso. E vocês da mesma forma deveriam crer. Agora, quando a pessoa vem com um conceito distorcido, eu vim buscar prosperidade. Eu vim aqui por causa das minhas amizades. Eu vim aqui porque aqui, pastor, aqui tem o doutor fulano, doutor Beltrano, doutor Cicrano, minhas amigas, é desfile de roupa na igreja, é porque tem o pessoal que tá em ascensão. É esse povo que eu vejo na pior condição, filho nas drogas, bêbado dentro da igreja, família destruída, mas só que a aparência está o quê? Está bonita, a aparência está bonita, mas por dentro está todo mundo estourado. Por dentro está tudo estourado. Aparentemente você vai ver, não, poxa, fulano mora numa mansão. Aí você olha assim, casarão, coisa linda. Quando vai ver a vida dele está todo arrebentado. Mas domingo ele está na igreja. Vocês estão entendendo, sim ou não? Mas eu tenho que ter a proteção de quem? De Deus em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Satanás ele vem como um leão, vem. A Bíblia diz que ele vem como uma serpente enganadora, vem. Ele é um inimigo poderoso. Eu não estou dizendo que ele não é. Ele é poderoso, muito inteligente. Muito inteligente. Não tem um ser mais inteligente que o diabo. Ele é muito inteligente, muito astuto. Glória a Deus. Organizado. O exército dele de espíritos malignos
é um exército organizado, ele se opõe à obra de Deus, amém? Isso é uma verdade, a igreja não pode negar isso. E o que aconteceu aqui? Um ataque promovido através de Balaão e através de Balaque, através do povo de Moabe, se levantando contra o povo de Deus. Balaão, ele era o que, pastor? Pode ter sido um profeta, mas era um macumbeiro. Tem uma opção de pastor macumbeiro? Sim ou não? Ah, não, mas o senhor não pode falar isso. Mas eu falo. Eu falo e é verdade. Agora, não, o senhor está falando da igreja. Não, não estou falando da igreja. Eu estou falando dos falsos profetas. Eu estou falando daqueles que sobem no púlpito para pregar mentira, para enganar o povo. Balaão, adivinho, ocultista, falava do futuro, fazia encanto para o bem, encanto para o mal, vendia o serviço. Balaque falou, vou lá pedir ajuda a Balaão. Mas ele era profeta de quem? Do diabo. Porque Balaque queria amaldiçoar o povo de quem? Ele queria amaldiçoar um povo justo. Essa é a diferença, irmãos. Uma coisa é uma maldição em cima de um injusto, e a outra coisa é a maldição em cima de um justo. Quem é o justo? Mas por que o povo de Deus é justo? Para você entender. É justo por quê? Justo quer dizer o quê? Inocente. Inocente por quê? Inocente porque creu em Jesus de todo o quê? Foi justificado por Deus. A justificação é uma doutrina do Evangelho. Justificação quer dizer o quê, pastor? Inocência. Eu volto ao estado de inocência a partir do momento que eu creio em Deus, que eu creio em Jesus como meu Senhor e o quê? E Salvador. Os pecados passados, eles são completamente apagados e são lançados sobre Jesus Cristo. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Amém. Os pecados que eu cometer da agora para frente, eu tenho que fazer o quê? Me arrepender e o quê? Confessar, pedindo perdão a Deus. A partir desse momento, eu não saio da posição de quê? De justo. E se eu não sair da posição de justo, não tem macumba que me pegue. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não tem macumba contra mim. Glória a Deus. Balaque chamou Balaão e diz, olha, eu quero amaldiçoar o povo de Deus. Eu quero amaldiçoar o povo de Deus. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Versículo 4. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas, número 22, irmão. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas, agora lembrará esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós. Lamberá essa congregação. Aí ele foi lá botar terror no outro povo, foi nos midianitas, para poder chamar adepto para cair no mesmo erro dele. Quando lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a quem? A Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, e chamá-lo dizendo, eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será o quê? Uma coisa que é certa, Balaão era um homem famoso pela palavra. O que ele falava, o que? Acontecia. Quem está entendendo, diga amém. Balaão tinha fama. Glória a Deus.
Balaão, ele era famoso. Balaque viajou, sabe quantos quilômetros, irmão? 650 quilômetros. Ele foi daqui a São Paulo procurar Balaão. Tem pessoa que sai daqui e vai para São Paulo procurar apóstolo. Outro sai daqui para ir na Bahia encontrar um macumbeiro forte para destruir a vida dos outros aqui. Ah, pastor, acontece isso? Acontece. Mas só tem um remédio contra tudo isso. Só tem uma proteção forte contra o diabo e todos os espíritos que possam ser invocados para amaldiçoar alguém. É o nome poderoso de Jesus na sua vida. É o nome poderoso de Jesus na sua casa. É o nome poderoso de Jesus no casamento. É o nome poderoso de Jesus dentro do seu comércio. É o nome poderoso de Jesus em todas as áreas da sua vida. É você colocar Cristo na sustentação de tudo que você tem. Acabou o efeito da maldição. Esses demônios não vão poder fazer nada. Balaque andou mandou uma comitiva nessa distância e chegou lá e me falou: olha, você é o cara. Começou a bajular Balaão. Balaão gostava de duas coisas, irmãos: bajulação e dinheiro. Quando eu li isso aqui hoje, eu identifiquei muitos pastores. Gosta de quê, pastor? São orgulhosos e gosta disso aqui, ó, grana. Por orgulho e por dinheiro, eles fazem qualquer coisa. Eles inventam qualquer coisa. Se é, pastor, influenciou por quê? Porque levantou o ego. Você levanta o ego, o cara logo se desmancha na sua frente. Dinheiro, a mesma coisa. Quem está entendendo, diga amém. A palavra diz assim, olha. Então, versículo 7 agora. Foram-se os anciãos dos moabitas, olha só a comitiva, os anciãos dos midianitas, e mais o que? Com o preço dos encantamentos nas mãos. Além dele mandar os homens influentes, porque os anciãos eram conselheiros das aldeias, do povo. Ele juntou como se juntasse aqui, irmão, sabe o quê? Os políticos todos aqui de Campos, e fosse procurar o macumbeiro lá na Bahia. Mas quando chega lá, vai um grupo desse, de gente influente, e mais dinheiro, balança qualquer um, não balança? Ainda mais o cara com o nome de Balaão. Tinha que ser balanção. Balanção, balançou. Glória a Deus. Foi lá uma comitiva e mais o que? O preço. Quer dizer que levou o quê? Levou dinheiro. Para amaldiçoar você tem que fazer o quê? Tem que pagar. O diabo não trabalha sem dinheiro. Quando pede dinheiro para abençoar, é diabo. Ah, irmão, vamos entrar no propósito do envelope. Bota aqui no altar aqui o tudo seu. É diabo. É profeta do diabo. É profeta de Balaão. Amém? Para vocês entenderem. Ah, não, pastor, mas não é assim não. É assim sim, irmão. É porque todo mundo quer camuflar a verdade, porque está corrompido. Aí não pode falar. Mas o pastor Luiz Fernando não está corrompido com nada não. Eu posso falar, eu estou pregando o evangelho, hein? Não estou falando contra a igreja, não estou falando o nome de ninguém, mas eu estou denunciando um sistema que esse sistema está aí, é a prática que nós estamos vendo hoje, dentro das igrejas, com o nome de Jesus na porta. Quem está entendendo, diga amém. Eles levaram, vamos repetir, foram os anciãos dos moabitas, olha só, os homens mais influentes dos moabitas, os anciãos dos midianitas, com o preço dos encantamentos nas mãos, chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele disse, olha o corrupto o que falou. E ele lhes disse: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com quem? Com Balaão. Balaão alimentou a ideia, ó, fica aqui de noite que eu vou consultar. Não pode ser fácil a resposta, pode? Irmão, eu vou orar primeiro para saber o que Deus vai dizer. O pastor começa andando assim na igreja, ó, no corredor da igreja. Tem um agora que pega o telefone.
Está falando com Deus. Tem um aí na internet que ele vai fazer a revelação. Fala, papai. Fala, papai. Aí ele anda para lá e para cá. Fala, papai. Fala, papai. Aí o pessoal, aí quando Deus fala uma coisa, ó, já falou aqui. E fica todo mundo assim, ó, com a boca aberta olhando para o ar. Sabe o que é isso, gente? Afastamento de Deus. Ignorância. Pessoas que se envolvem com tudo que é tipo de coisa e não querem saber da palavra do Senhor. Não adianta você vir dizer, ah, não, pastor, por quê? Não, é falta da palavra. É falta da palavra, falta do conhecimento. Está sofrendo por falta de conhecimento. Digam glória a Deus. Eles levaram o dinheiro, eles esperaram e ficaram lá. Não, aí Balaão falou assim, não, espera aí que eu vou perguntar a papai. Balaão pega e fala assim, eu vou consultar a Deus. Aí a palavra diz assim, e veio Deus a quem? Balaão consultou a Deus? Não, ele não consultou. Deus que falou com ele. Ele perguntou alguma coisa a Deus, irmão? Antes dele ir a Deus, quem veio a ele? Deus. Glória a Deus. Ele não falava com Deus, mas Deus falava com ele. Ele não tinha acesso a Deus, mas Deus tinha acesso a ele. Vocês estão entendendo, amém? Já pensou se Balaão pudesse falar com Deus? Ele pode até falar, mas Deus falou primeiro. Deus falou primeiro. Tem muitos homens de Deus aí corruptos que falam com Deus. Deus falou com ele, olha o que Deus falou. E veio Deus a Balaão e disse, quem são estes homens que estão contigo? Será que Deus estava enganado, irmãos? Será que Deus não sabia, irmão? Sabe qual foi a pergunta? O que você está fazendo, Balaão? Onde você está entrando, Balaão? O que esses homens querem? Você sabe o que eles querem? E você sabe que não tem o quê? Que não tem jeito. O que eles querem, Balaão, não tem o quê? Não tem jeito. Mas Balaão nunca vai dizer que não tem jeito. Porque Balaão vive da mentira. Tudo tem jeito, irmãos. Tudo tem jeito para Balaão. Balaão nunca vai dizer que o que você quer não tem jeito. Quando ele falar que não tem jeito, é porque o preço vai aumentar. E foi o que aconteceu aqui. Só que nós não vamos chegar lá hoje não, que é longe. Amém? Ele falou que ele ia consultar. Ele falou o que no versículo 8? Como o Senhor me falar, passai aqui a noite e vos trarei a resposta. Como o Senhor me falar, Deus antecipa e vai a ele. Não vá com eles, não aceite o convite deles e não tem como amaldiçoar o povo. Olha só o que diz. E Balaão disse, versículo 10, a Deus, Balaque, filho de Zipó, rei dos Moabitas, me enviou dizendo, eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e lançarei fora. Então disse Deus a Balaão, não irás com ele, não amaldiçoarás este povo, porquanto que bendito é. Diga glória a Deus, irmãos. Bendito. Olha para cá, irmãos. Deus falou que o povo não podia ser amaldiçoado porque era o quê? Abençoado, bendito. Ou seja, esse povo está o quê? Abençoado. Deus falou, esse povo é bendito. Vejam só, mais uma vez eu chamo a atenção de vocês, quando a fé, ela vira religiosidade. Foi o que aconteceu com Abraão. A fé, com Balaão, a fé virou o quê? Religiosidade. Balaque se tornou um religioso, porque estava acreditando numa força, mas não era a força de quem? Isso é que é religiosidade. Eu estou buscando uma força superior, mas eu estou distante de quem? Do Deus verdadeiro. Aí eu vira religiosidade. Eu falo de Jesus, mas a doutrina está longe de quem? De Jesus. Religiosidade.
Quando você entra na igreja para adivinhação, isso é religiosidade. A religiosidade te afasta de quem? Te afasta da verdade, te afasta de Deus, te afasta do culto agradável a Deus, te afasta da adoração, te afasta do louvor e te coloca nessas porcarias. Encantamento, propósito disso, propósito daquilo outro. Balaque, Moabe, os midianitas, todo mundo, eles reconheciam a dependência de um poder invisível, de um poder soberano? Sim. Recorreram a esse poder? Sim. Mas só que não era o Deus verdadeiro. Era um resto de religião. Tem um resto de religião dentro das igrejas, irmãos. Mas não é a religião verdadeira. É uma religiosidade, é um culto inventado, é algo produzido pelo próprio homem, é algo produzido pela própria maldade. E é isso que nós temos que tomar cuidado, porque isso aqui não está longe da gente. A verdade é que isso aqui não está longe da gente. A religiosidade, ela é uma realidade dentro da igreja de Jesus Cristo. Não são pessoas que estão buscando a bênção pelo Cristo crucificado, mas são pessoas que estão na igreja buscando essa força superior para satisfazer os próprios desígnios. Ah, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer isso, Deus vai ter que curar. E quando Ele não curar, você vai fazer o quê? E quando Ele não curar? Porque tem hora que Ele não cura. Tem hora que eu oro, a pessoa está ali definhando, mas Ele não cura. Mas só que a pessoa está o quê? Se ela crê, ela está o quê? Abençoada. Ela é bendita. Digam glória a Deus. A religiosidade, irmãos, virou um resto. A religião verdadeira virou um resto de religião distorcida. Eles tinham a fé dos seus antepassados, eles tinham a fé de Ló, que era no Deus verdadeiro. Eles tinham a fé de Abraão, que era no Deus verdadeiro. E onde eles foram parar? Com um feiticeiro. Tem uma opção de gente na igreja que acredita em cartomante. Vem aqui, mas vai no cartomante, vai no jogador de búzios, fica lendo horóscopo todo dia no YouTube. Deixa eu ver meu horóscopo como é que está hoje. Isso é falta de fé, irmão, isso é confusão. Isso é confusão. Horóscopo, nem quero saber disso. Por que eu não quero saber? Nem por curiosidade, porque eu já tenho convicção. Cristo, para mim, é tudo. Cristo supre a minha necessidade. Cristo me protege. Cristo me perdoa. Se eu errar, Ele não me abandona. Ele me abençoou e ninguém pode me amaldiçoar. Quem crê, diga glória a Deus. Ele te abençoou e ninguém pode te amaldiçoar. Teve uma vez que uma pessoa fez um trabalho, foi para o terreiro e ainda ligou, teve a coragem de ligar dentro do terreiro, e o cambona lá, o pai de santo, falando: deixa comigo, vai cair, vai virar miséria, e não sei o que. Aconteceu o quê? Não aconteceu nada. A pessoa que está na miséria, atribulada, perturbada, por quê? Porque quis amaldiçoar quem era bendito, quem estava abençoado. Eu estou abençoado, minha família está abençoada, e vocês também estão abençoados. Ninguém pode amaldiçoar vocês não, irmãos. Agora, problema tem que sentar e procurar onde ele está e resolver. Agora, não adianta jogar em cima de demônio. É o diabo, é isso, é aquilo. É isso que eu ouço na igreja. Quando cheguei em depressão na igreja, o cara falou: isso é o demônio. Aí eu falei: então o senhor ora aqui. Aí sacode a cabeça, e nada. Eu saio pior do que eu entrava. Aí eu falei: essa fé minha não funciona. Chegava em casa, dá vontade de me matar. Eu falei: hoje eu vou. Hoje é meu dia. 4 horas da manhã, eu olhava para a janela ali, para a rua, e falava assim: hoje é meu dia, hoje eu vou. Olhava para as crianças dormindo assim: não, hoje eu não posso ir. Mas sabe por quê, irmão? Porque eu estava abençoado.
A força do inimigo, ela vinha, mas não podia me destruir. Por quê? Porque eu era abençoado. Diga glória a Deus. Mas por quê, pastor? Isso é motivo hoje para a gente se fortalecer mais em Cristo. Quando a gente passa por uma prova como essa que eu passei, eu tenho que me fortalecer mais em Cristo, eu tenho que me agarrar mais com Cristo, eu tenho que confiar mais. Você passou pelo fio da espada e não morreu. É motivo para você se converter mais ainda. Diga glória a Deus. Balaão queria destruir o povo de Deus, mas ele não conseguiu, irmão. Ele não conseguiu. Amém. Mas quando a pessoa se afasta de Deus, Deus também se afasta. Deus permite você se confundir. Por isso que tem uma opção de gente confusa. Por isso que tem uma opção de gente na operação do erro dentro da igreja. Sustentado por doutrina falsa. Pastor pregando mentira como se fosse verdade. O que é isso, pastor? É o engano que o próprio Deus permitiu. É a confusão que o próprio Deus permitiu. Esse povo moabita e midianita não era para estar nessa situação. Porque eles conheciam a história de quem? De Abraão. Eles conheciam a história de Abraão. Eles conheciam a história de Ló. Eles sabiam que Ló era servo de Deus. Apesar de ter ido para Sodoma, olhe para mim, irmãos. Ló foi para Sodoma? Foi. Mas quando Sodoma pegou fogo, quem se salvou? Ló se salvou. Por que Ló não caiu na maldição lá, pastor? Porque ele era abençoado por quem? Por Deus. Por que esse povo não seguiu por eles serem filhos de Ló? Por que eles não seguiram Ló? Por que a gente se desvia de Cristo, depois de termos recebido a doutrina de Cristo? Aí eu vou para a igreja da adivinhação, aí eu vou para o pula-pula, para o cai-cai. Não fala não, no pentecostalismo não, hein? Pentecostalismo não é isso não. Não inventa não. Glória a Deus. Não inventem, não inventem. Amém? O povo era descendente de Ló, descendente de Abraão, e estava com o encantador, estava procurando amaldiçoar. Deveriam estar prestando culto para o Deus verdadeiro, para o Deus da bênção, estavam procurando o Deus da maldição, que é o diabo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pessoas que estão, irmãos, se desviando da fé, estão confusas. Deus está permitindo que elas errem cada vez o quê? Estão inventando uma religião como Balaão. Talvez ele tenha sido até um profeta, mas se desviou, se afastou. Por causa de quê, pastor? Por causa da cobiça. Quantos pastores se afastaram de Deus por causa da cobiça? Perderam o sinal, perderam a marca da promessa, perderam o Espírito Santo, estão sendo guiados por espírito maligno. Digam glória a Deus. Estão com mais intenções. Balaão se tornou participante de quê, pastor? Das artes diabólicas. Amém? E quantos profetas de Deus estão nessa situação? Amém? Pastor, mas um profeta de Deus, quando ele amaldiçoa, ele só vai amaldiçoar em nome do Senhor, e muitas vezes até funciona, mas só vai pegar o injusto. O justo não. Quando ele sentenciar um injusto, a Bíblia mostra que teve palavras de homens de Deus que funcionaram, maldições lançadas em nome do Senhor que funcionaram, mas foi uma questão de justiça. Noé amaldiçoou Canaã, Eliseu amaldiçoou aqueles jovens, e o que aconteceu? As ursas chegaram e destruíram os jovens. Quem está entendendo, diga amém. Paulo amaldiçoou Bar Jesus, e ele ficou cego. Amém? É assim que funciona, irmãos. Tem pessoas, pastor, mas falar em nome do Senhor, mas tem que falar dentro da justiça de quem? De Deus. Mas a palavra diz que a maldição sem causa, ela não virá. Quando que a maldição é sem causa? Quando eu lanço uma palavra de maldição contra uma pessoa justa,
quanto uma pessoa que está diante de quem? Diante de Deus. A vítima é justa, então você pode amaldiçoar, que não vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada. Quando Golias amaldiçoou Davi, quem morreu? Golias que morreu. Golias amaldiçoou, você vai ser comido pelos não sei o que, eu vou te fazer, vou acontecer, no final lá quem perdeu a cabeça? Golias. Vocês estão entendendo? Digam a glória a Deus. A vítima, quando ela é justa, ela não pode ser amaldiçoada. Deus disse a Balaão, eles são benditos, porque era a promessa de Deus. Ele disse, aqueles, eu vou abençoar e ninguém pode amaldiçoar. Amém? Os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. E os que te amaldiçoarem, eu também o quê? Eu também amaldiçoarei. Ele falou isso para Abraão. Nós somos herdeiros da bênção de Abraão, irmãos. A bênção pela fé. A graça de Deus pela fé. Pastor, eu sou herdeiro da bênção de Abraão. A bênção de Abraão. Nós recebemos a bênção. Vocês são bênção. Vocês são benditos. Vocês têm que crer nisso. Eu sou bendito. Ninguém pode me o quê? Ninguém pode me amaldiçoar. Amém? Pode lançar palavra, pode falar o que for. Pastor, vai fazer, vai acontecer, mas não vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada. Deus não vai permitir isso. Deus não permitiu Balaão amaldiçoar o povo de Deus. Não fiquem com medo de feitiço, de macumba, desde que vocês estejam firmes com Deus. Desde que a comunhão de vocês não esteja quebrada, desde que vocês estejam confessando com a sua confissão em dia, porque confissão, irmão, é todo dia, todo dia. Nós pecamos sem perceber, nós pecamos nos pensamentos, nós temos pecado. Então, se a Bíblia diz que eu tenho pecado, eu tenho que confessar o quê? Eu tenho que confessar todo dia. Diga glória a Deus. A palavra de Deus fala da justificação e diz que o justificado é como um homem que não trabalha e ganha. Isso que é justificação. Eu não trabalho e o quê? Deus me dá as coisas de quê? De graça. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, o justificado é como um homem que não trabalha e o quê? E ganha. Ele não se acha com mérito para receber a salvação. Ele recebe a salvação pela graça de quem? Pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. É isso que vocês têm que sair daqui hoje. Ah, não, pastor, eu sou bonzinho. Ah, eu não pequei. Ah, pastor, eu estou no 10º dia sem pecado. Isso não é fé, isso é obra. A fé, você se coloca na dependência de quem? De Jesus Cristo, só e pronto e acabou. Você diz assim, eu sou pecador e preciso da sua o quê? Misericórdia, preciso do seu o quê? Perdão. Você renuncia ao mérito. Pastor, eu não mereço ser salvo, mas pela fé em Cristo eu recebo a minha o quê? A minha salvação. Amém? Eu não sou bonzinho por natureza não, irmãos. Pastor, o senhor é bonzinho? Não, eu sou mau, eu sou muito mau. Mas quem me justifica é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem que reconhecer que não há nada em você que possa te fazer justo, mas quem te justifica é Jesus Cristo. Ah, eu não vou pecar nisso, eu não vou pecar naquilo, mas você peca em outra coisa. Quando eu corrijo um lado, eu caio aonde? Por isso que eu dependo de estar em Cristo Jesus, porque somente em Cristo Jesus que eu não sou condenado. É o que diz a palavra. Quem está em Cristo Jesus não há o quê? Não há condenação. Diga glória a Deus. Então reconheça uma coisa, que não há nada que possa te fazer, que você possa fazer para você ser justificado. Mas você tem que crer naquele que justifica o ímpio. Você tem que crer naquele que justifica. É Jesus. Pastor, quem me justifica? Quem me justifica como pecador? Jesus Cristo. Você tem que confiar no Senhor Jesus. Você tem que confiar na palavra do Senhor Jesus. Você tem que buscar
buscar cumprir a palavra de Jesus pela fé. Pedir a Deus essa condição: Senhor, me dê capacidade de andar na tua palavra. Eu não consigo, mas eu quero andar. Foi o que Paulo disse: o que eu amo, que é a lei de Deus, eu não pratico, eu não faço, mas aquilo que eu odeio, eu faço. Essa é a realidade dos cristãos verdadeiros. Muitas vezes eu quero fazer, mas eu não consigo. Diga glória a Deus. Irmãos, uma pessoa, para ser bendita, ela tem que se declarar pecadora. Você tem que se declarar pecador, porque de fato você é um pecador. Pastor, eu declaro que eu sou pecador, culpado, e eu me entrego à misericórdia de Deus. Você vai sair daqui hoje bendito. Agora, quando você se enche de orgulho espiritual, eu não faço isso, eu não faço aquilo, você faz igual aquele fariseu na oração diante do altar. Ele falou que ele dava o dízimo, que ele não era ladrão igual o publicano, mas na hora, no final, o publicano bateu no peito e só dizia assim: pecador, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, e não levantava a cabeça. Esse foi aceito, a oração desse homem foi aceita por Deus, mas o outro orgulhoso não foi aceito. Nós temos que chegar diante de Deus na maior humildade, quebrantamento de coração, e pedir a Ele a graça. Senhor, me conceda a sua graça, porque eu creio em Jesus. Eu sei que eu não posso cumprir as regras do Evangelho, as regras de ouro. Eu não sou bonzinho, mas eu preciso da tua salvação. Eu preciso ser lavado pelo sangue do teu Filho amado. Você vai sair daqui hoje abençoado e livre de todas as maldições, em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer uma oração, irmãos, e vou declarar a quebra de todas as maldições que porventura possam estar tentando contra a vida de vocês. Amém? Pastor Wendel vai ungir todo mundo com óleo, só que eu quero todo mundo aqui na frente. Aqui tem pouca gente. Vamos fazer algo mais forte hoje. Vem aqui na frente do altar. Só se afasta um cadinho para o pastor Wendel ungir vocês. Vamos lá, meu filho. Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo, para ser um filho de Deus. Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo, para ser um filho de Deus. O mundo tenho que esquecer, a velha vida abandonar. Tenho que olhar para Cristo, orar também, vigiar. Tenho que obedecer em tudo, tenho que crer na palavra, ser fiel a Jesus até o fim da estrada. Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus. Feche os olhos e comece buscando essa bênção do Senhor, pensando sempre em Jesus. Eleva o pensamento a Cristo, Para ser um filho de Deus, crendo na obra da cruz, irmãos. tem que Nascer da água, tem que
Isso. Coloque as mãos no seu coração, buscando essa bênção de Deus sobre a sua vida, e principalmente a área que está atribulada. Agora você vai fazer uma análise, onde que há prejuízo na minha vida, onde que há uma amarração, onde o inimigo tem tentado destruir, onde o inimigo tem invejado, pessoas que você sabe que estão tramando contra você em lugares ocultos, com obras ocultas. Mas você vai pedir misericórdia a Deus, você vai colocar sua vida, sua questão diante do trono de Deus, através da fé em Jesus e na mensagem da salvação, nesse Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Meu Deus, nós te invocamos agora. Esse grupo que o Senhor trouxe até aqui nessa noite, Pai, para ouvir o quanto o Senhor é maravilhoso, que aqueles que estão diante de Ti são benditos. Aqueles que confessaram Jesus como Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, estes são benditos. E a Tua palavra diz que essas pessoas não podem ser condenadas. A Tua palavra diz que não há maldição, não há maldição, não há condenação contra os que estão em Cristo, lavados e remidos pelo sangue. Eu invoco, meu Deus, o Teu poder libertador, eu invoco o Teu poder que nos livra do mal, a providência que não permite a destruição dos Teus servos, dos Teus filhos. E aqui nós estamos, Senhor, praticando a fé nessa palavra. Somos benditos através de Jesus, somos benditos através da fé em Cristo. Como Abraão creu em Deus, a palavra diz que isso foi imputado como justiça. E nós temos a mesma imputação pela fé em Cristo. Então, pela fé em Cristo, cada um aqui, meu Deus, sai abençoado. Se houver uma obra maligna, eu já estou declarando desfeita. Eu estou declarando a maldição desfeita. Onde houver um encanto, onde houver uma influência maligna de um demônio, um espírito de enfermidade, forças do mal dentro de uma área da vida dessa pessoa, no casamento, na vida espiritual, nos negócios. Aqui tem pessoas que têm os seus negócios, meu Deus, e os inimigos estão invejando, os inimigos estão querendo destruir casamento. Existe ciúme, existe um ciúme excessivo, existe um ciúme profundo, passional. Então nessa hora eu repreendo esse demônio, eu repreendo esse espírito, eu declaro desfeito esse trabalho que foi feito contra o casal, contra a família, contra essa pessoa. Eu peço ao Senhor que retira esse mal agora, desfaz esse mal agora, porque essa pessoa, ela está se lançando aos Teus pés, Senhor. Eu dobro o meu joelho, Pai, pela minha vida e pela vida de todos que estão aqui, Senhor. Eu clamo agora pela salvação, eu clamo agora pelo perdão dos pecados, para que todos nós tenhamos uma comunhão, uma aliança com o Senhor. A aliança não esteja quebrada e o Senhor possa influenciar, o único que pode influenciar nas nossas vidas, porque o Senhor é o Deus da bênção,
O Senhor abençoa, meu Deus. Não haverá, meu Pai, condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Por isso, nesse momento, eu clamo e abençoo a cada um que aqui se encontra, por esta oração, por essa palavra, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, pelo Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados, pelo Cristo que levou sobre si todas as maldições, Ele levou sobre si, Ele se fez maldição por todos nós, para nos livrar. Então abençoa, meu Pai. Aqui estão os benditos do Senhor, aqui estão os benditos do Senhor. Abençoa a casa, abençoa os filhos, abençoa, meu Deus, a união do casal. Tudo que estiver oculto, seja exposto agora e seja retirado agora. O mal que estava oculto, o espírito maligno que estava oculto, em nome do Senhor Jesus, por essa palavra, pela bênção de Deus, você não pode mais amaldiçoar Satanás. Pela bênção de Deus, espírito maligno, você tem que sair agora. Se você tentou alguma coisa, se você teve sucesso por algum momento, eu estou agora anulando todas as obras do diabo. Eu estou desfazendo todas as obras do diabo. Não é você que vai desfazer, não, demônio. Eu estou desfazendo pelo poder da fé. Pelo poder da fé eu estou desfazendo a obra do diabo. A obra do diabo, de todos os espíritos, todo o trabalho feito, toda a macumbaria, toda a feitiçaria. Onde houver uma obra do diabo ou um demônio alojado na vida dessa pessoa, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu dou ordem que saia da casa, eu dou ordem que saia do meio dessa família, do meio desse casal, da vida dessa filha. Se for um espírito de enfermidade, eu também ordeno, saia daí agora todo mal, porque eu creio na justificação pelo Cristo crucificado. Eu creio no poder do sangue que verteu na cruz. Por isso eu estou ordenando, por Cristo, pela fé em Cristo, eu estou abençoando esse povo, Senhor. Pela fé em Cristo, pela graça e misericórdia de Deus, pelo poder do Espírito Santo, eu estou abençoando esse povo. Pela fé, meu Pai, não pelas obras, não pelos nossos esforços, não pelas regras do Evangelho, não por uma bondade, meu Pai, imputada por nós mesmos, mas é pela fé no Senhor Jesus. Pela fé no Senhor Jesus, eu quero experimentar essa libertação. Eu quero que os meus irmãos aqui experimentem essa libertação, a quebra dessas maldições agora. Eles vão dar testemunhos de mudança, Senhor, depois desse culto. Essa palavra foi uma palavra de libertação. Então seja liberto agora em nome de Jesus. Seja desfeita a obra do diabo em nome do Senhor Jesus. Toda obra maligna seja desfeita em nome do Senhor Jesus, pela justificação através da fé em Cristo, sem as obras da lei. Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Senhor meu Deus, perdoa os nossos pecados. Que o Espírito do Senhor traga tudo isso à nossa consciência, para que nós possamos reprovar. Todos os pecados sejam reprovados, todas as maldições sejam retiradas, em nome do Senhor Jesus. Coloque as mãos no seu coração e veja se tem alguma coisa para você confessar, irmão, para que a bênção seja total, não haja nenhuma, para que o cálice transborde agora. Bem-aventurados aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados o homem a quem o Senhor não imputa o pecado.
Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a circuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Receba a justificação da parte de Deus, pelo perdão dos pecados. Receba o perdão de Deus, os que pecaram, e sejam livres de todas as maldições, e saiam daqui abençoados. Abençoados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, pelo lavar regenerador do Espírito Santo, e livres de todas as correntes da maldade, do sofrimento, da dor, da enfermidade, sejam quebradas em nome de Jesus. Saia agora, espírito imundo. Saia da vida dela agora, espírito imundo. Saia agora, em nome de Jesus. Porque esse culto te desmascarou. Esse culto, essa palavra anulou a sua obra, Satanás. Eu creio no meu Senhor e Salvador Jesus e abençoo esse povo em nome dele. Todos digam amém. E graças a Deus, uma salva de palmas bem forte. Bem forte para a honra e glória do Senhor. Bem forte para a honra e glória de Deus. Vem aqui na frente.